Então, Dani, né, tô te convidando aqui, né, porque já fizemos um podcast junto, né, e vamos começar agora um Psicast, né, que é um papo entre psicólogos, né, sobre vários temas. E temas que a gente conversou para falar sobre hoje seria relacionamentos, né, Sim. comunicação, preocupação e essa sociedade acelerada, né? E falando sobre sociedade acelerada, o que você percebe da nossa sociedade hoje em dia, né? Como é que você percebe em relação à questão da sua clínica, né? Questões da sua vida pessoal mesmo, né? Sim. O que você tem percebido, assim, de características, né? Que a gente vive na nossa época atual? Primeiramente, muito obrigada, Luiz, pelo convite. Fico muito honrada. Eu te admiro muito. Muito obrigada. Obrigado. Eu vou falar um pouco sobre essa sensação constante de insuficiência que as pessoas sentem. Como se o que elas estivessem fazendo não fosse o bastante. Então, é como se a gente estivesse sempre correndo atrás de alguma coisa. Sim. E fica essa sensação de estou ficando para trás, estou atrasada, estou atrasada. Estou perdendo tempo, né? Estou perdendo tempo. Eu sinto muito isso também na minha clínica. Essa questão da urgência, né? Parece que as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo e acabam não fazendo nada. E é uma demanda que eu percebo muito a sensação de procrastinação, né? Isso. E que é uma sensação que vai acontecer porque a gente não vai fazer tudo, a gente não é um polvo. Eu sempre mostro uma imagem de um polvo. Deixa eu mostrar aqui, eu mostro uma imagem de um polvo para meus pacientes, sério. Eu falo, você não é um polvo. Você não é um polvo. Entendeu? E eu falo que é importante a gente ter prioridades. Exato. Né? E buscar ações valoradas, ações de acordo com nossos valores. E para isso a terapia te ajuda nesse encontro, né? Eu mostro essa imagem desse polvo aqui, ó. Você não é um polvo, mostra isso aqui. Você não é um polvo para fazer tudo ao mesmo tempo. Você não fazer tudo ao mesmo tempo, exatamente. Sim, então esse imediatismo, né, que acomete a nossa sociedade hoje. E claro que a gente vê isso na clínica, a gente sente isso, né, porque é algo cultural. Nós estamos muito acelerados, né? Eu acredito que as redes sociais, a velocidade das informações aumenta muito mais essa sensação. Todo o acesso ao conhecimento que a gente está tendo hoje em dia faz com que a gente pense assim, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Aí a gente entra nas redes sociais. Sim. E vê as pessoas produzindo e a gente se sente como? Perfeito. Eu não estou fazendo o suficiente porque fulaninha de tal está fazendo isso e aquilo. Né? Isso aqui é um palco. Aí a pessoa quer fazer de todos os seguidores ali, quer fazer aquilo do que o seguidor está fazendo, outro. Sim. Né? E você acaba não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. E apressa o seu processo, né? Às vezes foca no resultado excessivamente. Exato. E tu falaste dessa questão da procrastinação, né? Acontece muito porque como existe essa tendência de eu preciso fazer tudo, eu acabo não fazendo nada. Perfeito. Porque eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu paraliso. Tem a história do peixinho, uma pesquisa, né? Com peixinho e com cavalo. Não sei se eu já falei em algum momento. Não, pode falar. O cavalo foi colocado numa areia movediça e ele ficou se debatendo. E aí colocaram eletrodos, né? No cavalo. E aí aumentou o cortisol, aumentou a adrenalina, que são hormônios que ficam no sangue. Aumentou o nível de noradrenalina, que é o neurotransmissor que fica, né? Substância química do cérebro, que é o nível de alerta. Sim. Só que aumenta tanto, né, essa noradrenalina que as células glias identificam isso e quando esse estresse está muito elevado, o cavalo paralisou. E aí o cavalo esperou a morte ali, né? Porque aquele comportamento de se debater não tinha função. Aí a gente entra num outro quesito que a gente estava até conversando antes, né? Sobre a crença de desvalor. E eu falo que talvez seja uma das crenças, né? Isso é uma questão mais pessoal, uma reflexão minha mesmo clínica. Talvez seja o ponto mais crucial de saúde mental, se sentir útil. Então, que pode levar, né, a suicídio, pode levar a vários outros problemas. Essa sensação de utilidade é muito importante a gente ter. E às vezes, por querer fazer tantas coisas, a gente se sente inútil. Por querer se comparar ao outro, a gente se sente inútil. Porque o outro tem uma história de vida diferente. Porque o outro teve um processo diferente do nosso. A gente não tem que se comparar com esse outro. A gente tem que se comparar em ser melhor, em saber o que quer, em ser melhor que ontem, né?
Exato. Pela essa perda da tradição também, né? De estar nessa vida mais dopaminérgica, com bilhões de estímulos em vários sentidos, né? A gente tem Reels, a gente tem vídeos curtos, então tudo isso meio que interfere. Sim, voltando para a história do cavalo. Então a história do peixinho é parecida, tá? O peixinho foi colocado numa... Isso a gente compreende também o desamparo aprendido, né? Essa questão do cavalo. Sim. O peixinho foi colocado num aquário, e nesse aquário ele tinha mesmas imagens atrás dele passando. Então parecia que ele não estava nadando em vão, contra a correnteza. O que aconteceu? Aumentou o nível de cortisol, aumentou o nível de adrenalina, aumentou o nível de noradrenalina, que é o nível de alerta dele. Aí quando chega no nível muito extremo de noradrenalina, o que acontece? Ele deixou de nadar. Então a gente percebe que o estresse ele é importante para você se mover. É importante a gente se estressar em nível moderado. Sim. Mas esse estresse ele tem que estar linkado com uma coisa funcional, com prazer, que você perceba os benefícios daquele comportamento, os malefícios de você não fazer aquele comportamento. Tem que estar claro para você o que você quer. Quanto mais claro você se move, entendeu? Por exemplo, se você está aqui é por algum objetivo, entende? A gente se move por alguns objetivos, por alguma coisa que tem benefícios para você. E quanto mais isso está claro para você, mais você pode se mover de acordo com esse comportamento. Então, tem que ter prazer também, porque você não vai fazer uma coisa que te gere totalmente desprazer, né? E você precisa ter um estresse moderado. Por exemplo, no caso do peixinho do cavalo, tiveram um estresse elevado e aí eles paralisaram. Então, isso que acontece quando uma pessoa está com nível de estresse alto. Ou ela paralisa, ou ela tem crise de ansiedade, depressão e ruminação. Nossa, isso é muito importante. Eu vejo muito isso na minha prática clínica, na terapia. Porque muitas vezes essa sensação de que o que eu estou fazendo hoje não vai surtir efeito. Ou porque a recompensa demora muito para vir, porque a gente está focando excessivamente na meta, no resultado. A gente só olha para o resultado, para a meta. Né? Então, a gente se desconecta desse processo e as coisas perdem sentido. Então, acontece muito, por exemplo, de vou focar completamente no trabalho ou nos estudos e eu vou me largando, eu vou deixando de fazer meus hobbies. Eu acredito que assim, a minha geração, millennials, a gente aprendeu muito que a gente precisa trabalhar e que adulto só trabalha que não tem prazer, porque coisa de criança, adolescente. E já ouvi muitas Ou seja, despreza a área do lazer, despreza, né? A área do prazer. Muitas mulheres que eu já conversei também diziam assim, não, mas as artes não é pra mim, não, sabe? É só trabalho, é só entrega, só pelo outro. E aí a gente se desvincula desse processo do prazer, né? De encontrar como transformar esse processo prazeroso, porque assim, muitas vezes a recompensa ela demora a chegar. Sim. A gente precisa trabalhar aqui, né? Mas demora um tempo. Então, parece a sensação é de que a gente está nadando como um peixinho, sem resultado, né? Então, eu acredito que a nossa missão, o nosso desafio atual é se reencontrar com esses prazeres ao longo do processo. Faz sentido? Sim, sim. Que é se conectar com os nossos valores. Com aqui e agora também, com aqui e agora. E assim, a gente somos várias áreas. Não sei se você trabalha isso com seus pacientes, mas eu trabalho a área da vida, né? As áreas da vida, né? A roda da vida, né? Então, temos a área familiar, a área de estudo, a área do trabalho, a área do lazer, a área do desenvolvimento pessoal, a área física, né? A área amorosa, a área de relacionamentos, né? / social. Então, todas essas áreas, área financeira, área espiritual, que seria a área também dos propósitos e valores, né? Se você tem propósitos e valores na vida. Então, todas essas áreas, elas precisam estarem equilibradas. Por isso que eu coloco lá no meu Instagram, vida equilibrada e alta performance. Porque alta performance parece que
tem a ver com uma fissura em alguma coisa e você Isso. ficar ali só trabalhando, só fazendo aquilo, não. Entende? É importante você ter uma vida equilibrada, uma vida é assim, que você preencha ela em outras áreas também, para não fissurar apenas uma área e você acabar desequilibrando e querendo compensar ali no futuro, né? É isso mesmo, o equilíbrio para mim é uma das minhas palavras. Equilíbrio é meu valor máximo, inclusive. É. Meu valor, É mesmo? Eu tenho uma casa de valores, né? Aham. E Eu aí, quero saber como é que funciona essa casa. eu tenho uma casa de valores, esse eu tenho um desenho dela aqui. A base dela é espiritualidade, que eu ainda estou numa descoberta disso. A autoconfiança seria o segundo degrau. A humildade, o terceiro. Muito bom. E para mim é muito importante o equilíbrio entre autoconfiança e humildade, tá? É importante você ter esse equilíbrio, porque se você for muito autoconfiança, ter muita autoconfiança, Excesso de confiança. você fica arrogante e você acaba às vezes nem aprendendo aprendendo aquela situação, acaba não se perdendo realmente. Quando você tem muita humildade também é algo que você acaba perdendo esse ponto de autoconfiança. Então é importante ter esse equilíbrio, né? Eu tenho até uma história para contar isso na dança que eu tô fazendo agora, a dança. Aí eu fiz fazendo dança. dança. Aí eu fui fazer um passo, né, de um giro. Não, tinha uma parceira e tinha um passo que no brega, que é tipo 1, 2, 3 pra cá, 1, 2, 3 pra lá, né? E ela falou, não vou conseguir. Eu falei, não, vamos ter calma, com a prática a gente vai conseguir, né? Tem um processo, calma, vamos tentar, vamos praticar, vamos submeter o erro, né? Inclusive o processo de aprendizagem é justamente isso, é você se submeter ao erro. É você saber lidar com o erro e entender que ele é temporário. Só que hoje em dia a gente está com dificuldade de entender que a gente pode errar, né? Exato, gente. Parece que a gente tem que estar sempre acertando e a gente não é um robô, né? Essa questão do erro é algo que a gente precisa conversar bastante, porque é outro ponto da sociedade que a gente vê uma insensibilidade ou uma dificuldade em ser imperfeito. A gente precisa estar sempre... Que é essa questão do perfeccionismo clínico, que a gente chama na psicologia, né? Que é caracterizado por esse medo do julgamento do outro. Medo da rejeição. Medo da rejeição. De entrar em contato com a crença de desvalor, né? De entrar em contato, sim. Que não necessariamente ela é real. E aí sim, deixa eu só concluir a questão da dança lá. Sim. Aí tava no 1, 2, 3, passou um tempo, ela conseguiu. E a gente tava conseguindo melhor que o pessoal que estava selecionado que sabia fazer. Aí teve uma outra situação também já um pouco inversa, né? Aí nessa situação eu aprendi rápido um giro. Não sei se a maioria tava um pouco mais devagar e tinha que fazer mais passado, assim, de fazer com a contagem, né? Eu tava fazendo já rápido, então na minha cabeça, minha autoconfiança tava altíssima ali. Eu falei, já sei, né? Quando eu fui pra roda e 3 pessoas chegaram e falaram pra mim, olha, você poderia fazer mais cadenciado, olhar pra sua parceira, ou seja, a parte técnica eu perdi porque a minha autoconfiança tava ali e me cegou. Então a tua autoconfiança em acesso, perfeito, ela pode te cegar. Sim. Entende que é uma coisa, por exemplo, uma dança, uma questão, né, pessoal, não foi na clínica, mas é uma coisa que me fez refletir nessa questão dos valores, porque meus valores são esses, né, autoconfiança e humildade. Na 5ª aula lá da dança, o que eu fiz? Eu fui com mais humildade e eu recebi mais elogios. Por quê? Porque eu foquei na técnica, mesmo sabendo que eu estava fazendo certo, eu dei uma equilibrada, me coloquei no lugar de não saber, né? Heidegger fala sobre isso, se colocar no lugar de não saber para saber mais. É preciso saber muito para se colocar no lugar de não saber para saber mais. Nossa, eu amei, Luiz. Essa Tenho várias coisas para falar sobre isso, sabia? Então, assim, o equilíbrio entre autoconfiança e humildade é o que te leva à alta performance. É muito profundo isso aqui que eu estou falando. É muito profundo. Então, assim, entender que você sabe, mas que você pode aprender mais. Ter essa humildade, entendeu? Então, eu tô aqui, tô te escutando, tô aprendendo com você está aprendendo comigo, é uma troca. É uma troca. Então, eu não posso, ou você se colocar nesse lugar de autoconfiança em excesso, porque você acaba te cegando para o conhecimento do outro. Por exemplo, se eu te dou um livro e eu mando você, olha, toma esse livro, eu já li. Você não vai ler. Eu já sei tudo que está aqui. Você não vai ler. Então, é importante a ignorância preceder ao conhecimento, entendeu? Então, você precisa estar nesse lugar de não saber para saber. Sim. É muito profundo isso. Mas, obviamente, você pode ter esse estado de autoconfiança, que você é capaz, que você pode aprender, que você pode aprimorar. Eu acho que esse estado é importante. Mas quando ele se excede muito,
ele pode ser prejudicial. Com certeza. É interessante isso, né? Sim, sim. Voltando para essa questão do equilíbrio, sem dúvida é muito importante. E eu gosto muito de falar de autoconfiança também, né? E eu amei saber essa perspectiva mais equilibrada. E tem muita gente que fala assim que quando eu me sentir autoconfiante em tal coisa, eu vou iniciar. Perfeito. Como se a autoconfiança fosse um atributo que ou eu tenho ou eu não tenho. Por exemplo, nossa, essa pessoa é autoconfiante. Ela... E a sensação parece que assim, a autoconfiança ela é uma construção. Sim. A segurança, né? Ela é uma construção que a gente faz à medida que a gente desenvolve essas ações significativas, se expõe ao erro, se abre para a experiência. E percebe que você pode acertar também. Que você pode evoluir, né? À medida que eu vou percebendo que eu vou conseguindo, isso aumenta a minha segurança, a minha autoconfiança. Sim. E hoje em dia, com essa sociedade acelerada, as pessoas ficam esperando que isso aconteça quase que magicamente. Né? Não, eu não aceito começar pequeno, ou eu não aceito ser mediana em alguma coisa. Eu tenho que ser excelente, perfeita e... Entendeu? Sim. Então, ser autoconfiante inicia com esse posicionamento de abertura para as experiências. Abertura e experiência. E se expor ao erro também, sendo honesta consigo mesma, né? Sempre essa concepção de honestidade, que com os nossos sentimentos isso aumenta a nossa autoconfiança. Então, quanto mais autoconfiante também, né, nessa medida, nesse equilíbrio, mais produtivas, que a gente consegue fazer as coisas. Né? Eu tenho uma frase que me marca muito, que é o sangue nos olhos, né? Então, às vezes, eu percebo que o time que vai ganhar um jogo é aquele que tem mais sangue nos olhos, que tem mais garra. E eu acho que esse termo sangue nos olhos ele é importante para tudo, assim, né? Na clínica, quando eu me inclino ao paciente, eu quero que ele melhore. Obviamente, eu tenho um certo limite, né? Que depende muito do outro, também depende muito dele colaborar. Mas, assim, a minha entrega, né? O quanto eu posso me entregar, seja numa apresentação, seja ali em qualquer lugar. Isso é muito importante para também você ter uma alta performance, né? E eu falo que a alta performance tem relação com esforço, mas não somente com esforço. Principalmente com uma coisa que ninguém sabe, né? Que é estratégias, assim. Ninguém sabe não, que ninguém fala muito, na verdade. Que é estratégias, né? Ou seja, é importante você se esforçar, mas é importante você também empregar boas estratégias para o seu nível de performance melhorar. E o que é alta performance para ti? Eu acho que é ter essa vida equilibrada também. E ter um estresse moderado que faça sentido, que seja funcional, né? E eu acredito que deriva de você ter conhecimento. Eu digo que são 4 palavras importantes, né? Conhecimento, prática, paciência e apreciar o processo. Boa. Né? Boa. Então, vou repetir novamente. Conhecimento, prática, paciência, porque vai ter que ter um processo, né? E apreciar o seu processo. Muito bom. Então, assim, essa sensação de que você está evoluindo, de sensação de validar os seus pequenos avanços. Porque a gente, na terapia, a gente tenta produzir avanços gradativos, justamente para o paciente se engajar. Né? Se eu crio um desafio muito grande diante das habilidades do paciente, eu posso levar ele ao tédio, aliás, à frustração. Se eu crio um desafio muito, muito baixo diante da sua habilidade, eu posso criar um tédio no meu paciente. Então, é importante você gradativamente fazer com que o outro sinta que está evoluindo. Isso faz com que ele se engaje, né? Isso. Sono de qualidade, atividade física, alimentação, que são fatores transdiagnósticos, estarem em equilíbrio, né? Pegar a luz natural, isso tudo ajuda nessa alta performance. Mas eu acho que a alta performance tem relação também com esse equilíbrio de autoconfiança e humildade, né? Com esse estresse moderado e você validar esses pequenos avanços, de você perceber sua evolução diariamente, sendo melhor 1% pelo menos que ontem, não do que o outro.
Né? Isso é alta performance. Então, a performance tem relação com você ser melhor que o outro, ser melhor, estar se percebendo em evolução, né? Esse senso de autoeficácia. Perfeito, Luiz. E nessa sociedade, voltando, né? Nessa sociedade acelerada que a gente busca por resultados imediatos, a gente perdeu essa noção de processo. E é muito bom a gente se conectar com o fato de que a gente está em processo eterno de crescimento. A gente é um processo. Né? Então, a gente precisa iniciar... Crescimento, de evolução. Porque o que acontece que eu vejo? Vê se faz sentido para ti, acredito. As pessoas se colocam em caixas. Elas se rotulam com uma determinada característica. Por exemplo, eu sou desorganizada. Ou, eu sou... deixa eu ver... Eu não dou para isso. As pessoas querem ter certeza. Elas querem, elas se rotulam. Se rotulam. Então, esse rótulo acaba restringindo e paralisando o teu processo. Tipo, não, eu nunca serei igual fulana de tal. Então, a gente precisa interromper, a gente precisa destruir essa noção de que nós somos prontos. Não, porque a gente sempre pode desenvolver. E essa visão de rótulo é uma distorção cognitiva, né? Tipo assim, não, eu sou isso. Não, nós não somos, nós estamos. E isso fez uma diferença muito grande no meu processo também e faz diferença na minha clínica também, de entender que, você não é uma pessoa desorganizada, você está desorganizada. E se abrindo para mudando, colocando para um gerúndio, né? Eu estou. O que eu posso fazer para não estar? E aí começa a traçar, nós começamos a traçar metas, ver o que a gente pode modificar. Então, sempre a gente pode saber para essa mudança e iniciar esse processo. E acreditando que sim, nós podemos mudar. Nosso cérebro é plástico. Sim. Existe. Então, o primeiro passo é entender esse conceito processual da mudança. E a partir do momento que a gente aceita, sim, a gente começa a mudar. Começamos a mudar, né? Que é a teoria paradoxal da mudança. Só conseguimos mudar aquilo que a gente aceita, aceitamos. E não cair naquela síndrome da Gabriela de que eu nasci assim e vou ser assim para sempre. Não. A gente pode se transformar. A professora Helena Lúcia citou isso, né? Então, mude a ponto de você precisar ter que se reapresentar para o outro. E é justamente isso. Então, não se rotulem, gente. Fica a dica. Sabe, isso que você falou me trouxe muito essa reflexão aqui do livro Técnica de Terapia Cognitiva, do Robert Leahy. Eu tenho que ler esse trecho porque é maravilhoso. É muito bom, olha só. Esse tipo de questionamento conduz a uma nova necessidade de conhecimento do paciente. Né? A uma nova abordagem da necessidade de conhecimento do paciente. Olha só, eu só li um pedacinho e você vai... Isso já dá para falar sobre 1 milhão de coisas. Mas olha só, ou seja... Isso aqui só vai te empolgar agora, viu? Já tô Ou super. seja, a necessidade de prever com certeza. Então, todos nós temos essa sensação, essa busca de prever as coisas com certeza, né? E a gente acaba se rotulando nessa busca de prever as coisas com certeza, porque às vezes a gente intui certo, às vezes acontece uma coincidência, às vezes a gente intui certo de fato, não sei explicar o porquê, mas a gente consegue intuir certo, mas muitas vezes a gente erra. Né? Eu até faço uma metáfora assim, você já tropeçou na vida, assim, andando, tropeçou? A gente tropeça todo dia mentalmente, entendeu? E o Robert Leff, ele fez uma pesquisa e constatou que 80% dos nossos pensamentos, das nossas previsões não acontecem. 85% mais ou menos das nossas preocupações não acontece. As nossas preocupações, né? Olha só. Geralmente, o exame dessa necessidade revela que o indivíduo encara a certeza como parte de um desejo de controle absoluto. Olha aí, ó. Sem o qual acontecerá algum desastre.
Então, sem essa certeza, né? E eu te falo uma coisa, né? Que você estava falando sobre o TAG, né? Sobre preocupação. Eu tenho uma teoria de que a partir dos 35 anos a gente começa a desenhar mais um TAG, tá? Se você reparar bem, o TAG ele é muito característico de pessoas que passou de 35. Mas por quê? Porque você começa a se preocupar com mortes, com doenças, com filhos, com não sei o quê, com contas para pagar, com IPVA, com IPTU, com não sei o quê, com imposto, com não sei o quê, entende? Com cartão. Exato. E aí você vai se enchendo de preocupações. Aí o seu cérebro ele vai ficando mais rígido com o decorrer do tempo, por isso é importante você flexibilizar o seu cérebro o máximo possível, ter flexibilidade cognitiva, que a ACT fala sobre isso, né? Então, olha só, o quanto que a gente já está trabalhando só aqui em 4 linhas do texto, que é um trecho muito pequeno, olha só. Veremos como o treinamento da incerteza, tá? Exato. É um antídoto importante para a preocupação e a ruminação, em que o pensador tenta esgotar todas as possibilidades de desfechos e soluções em uma tentativa de obter certeza. Agora, olha essa parte. Os pacientes precisam reconhecer que todos nós tomamos decisões em um mundo incerto e que não existe certeza em um mundo assim. A vida acontece em tempo real, essa parte é muito importante, sob condições de informação e controle limitados. Então, o seu nível de informação, o seu nível de controle sobre a realidade é limitado, tá? Então, assim, o nível de informação que você teve na infância, o nível de informação que você teve na adolescência, o nível de informação que você teve na vida adulta, ele tem um certo limite. É por isso que a gente julga a partir da nossa lente. Então, a gente vai construindo essas crenças, essa realidade a partir daquilo que a gente viveu, e a gente meio que vai rotulando, generalizando as coisas, distorcendo a realidade a partir da nossa própria visão. Eu pego a minha lente da vida e eu quero enxergar toda a realidade a partir dessa lente, sendo que ela é apenas uma lente. Isso. Tá? Então, e aí eu vou falar depois a gente vai falar sobre comunicação. Então, assim, isso que é o grande problema da comunicação, né? Eu quero colocar ao outro meu óculos, você enxerga, não importa o que tu enxerga, não tô nem aí, enxerga assim, assim que é a verdade, essa é a verdade absoluta, enxergue dessa forma a vida, entendeu? Perfeito. E aí você acaba, às vezes, sendo agressivo, não validando esse outro, e aí vai ter problemas de relacionamento no geral. Deu para compreender? Então, assim, olha só o quanto esse trecho traz muita reflexão, né? O que te traz mais? Muitas reflexões. Então, assim, e essa sobre preocupação, né? Falando Sim. um pouco sobre preocupação. A gente pouco fala sobre essa questão da preocupação. Sim. Pode falar. E as pessoas geralmente falam assim, nossa, você está se preocupando demais, não se preocupa. Como se parar de se preocupar fosse apertassem um botão e aí automaticamente você para de se preocupar. E não é assim que funciona, a gente precisa aprender a lidar, né, com esses pensamentos intrusivos, porque a preocupação é isso, é esse fluxo de pensamentos que vem automaticamente, a gente não consegue controlar completamente essas preocupações, elas simplesmente surgem. Né? Então, como tu falaste, né, à medida que a gente vai crescendo e chega à vida adulta, a gente começa a ter mais previsão do que pode acontecer. Né? Então, uma mente mais rígida também. Com certeza, né? E falando, eu lembro agora, né, do meu grupo inclusive um beijo para as manas aqui, as mulheres empreendedoras do nosso grupo. Então, são muitas questões que a gente se preocupa enquanto mulher, enquanto mãe e empreendedora, são muitos detalhes que a gente precisa. E quem não está preocupado hoje em fazer dinheiro? A gente está com uma preocupação. Tenho um paciente de 16, 17 anos, assim, querendo dinheiro, ser milionário. É sério mesmo, assim. Quais são suas metas? Eu quero ser milionário com 19 anos, quero não sei o quê. Sério, eu pego muito caso assim, entendeu? Eu quero dar certo. Teve uma paciente de 13 anos que falou assim, eu quero dar certo na vida. O que é dar certo na vida? O que é dar certo? Pois é uma reflexão. É uma pressão muito grande. Uma pressão também, grande né? de dar certo, de já ser adulto, já ser perfeito. 6 em 7. Isso. Toda essa coisa assim da facilidade, aceleração, né, do acelerado, né? E parece que a gente tem que ter esses marcos, né, um checklist que e a gente como se o dinheiro atender. fosse assim um ponto para felicidade, não que você não possa, né,
ser mais feliz com o dinheiro. Inclusive, todos nós buscamos dinheiro, mas eu digo assim, existem algumas pesquisas que mostram que passou de, não sei se $30 mil, alguma coisa assim do tipo, né? Ou R$30 mil, você acaba tendo mais infelicidade do que felicidade. Então, até um certo nível, parece que a gente aumenta realmente nosso estado subjetivo de bem-estar, mas passou de um limite, a gente acaba se preocupando mais ainda com outros fatores, entendeu? Então, Eu assim, entendo. há várias pessoas ricas que me procuram, por exemplo, que ganham muito mais que 30 mil e que estão com problemas. Então, assim, ter dinheiro é muito importante, mas será que é somente essa área Sim. é importante para você trabalhar? Será que não tem outras áreas também Exatamente. que, enquanto você não está chegando lá no ser milionário, acho que não é problema querer ser isso, mas sabe o quanto você fissura nisso e o quanto você não faz coisas básicas, Sim. sabe? Sim, sim. Acontece muito, eu vejo muito na clínica esse desespero, essa pressa para chegar lá, que tipo assim, onde é lá, né? E a gente esquece de fazer coisas básicas de autocuidado. E Que sabe é o que vai levar a gente para lá. A gente Aham. negligencia o nosso autocuidado, as nossas relações. Então, a gente fica... a sensação que muitas pessoas me relatam é como se... essa sensação de estar preso dentro da sua própria mente. Sim. Com esses pensamentos de preocupação. E que é justamente isso que a gente conversou aqui, né? Essa necessidade de prever uma intolerância à incerteza, ou seja, Sim. eu não consigo lidar com a incerteza de não saber o que vai acontecer. Então, eu já prevejo de uma forma já estou me preocupando Pré-julgamento, né? do que pode acontecer para evitar o pior, que eu chamo de pensamento apocalíptico, né? Sempre que é um mecanismo também da preocupação, né? Que é o catastrófico. Catastrofização. Né? Então, assim, aquele pensamento do que, não, o pior sempre vai acontecer. Então, é interessante a gente ver essa questão, que a gente trabalha muito na TCC, que é a terapia cognitiva, de entender o modelo cognitivo, né? De ver que existem as crenças centrais, as crenças intermediárias, os pensamentos automáticos. E que são pensamentos. Pensamentos não são fatos. Sim. Pensamentos são pensamentos. Então, são lentes pelas quais a gente vê o mundo. E só pelo fato de a gente se preocupar, porque a gente imaginou, a gente pensa que aquilo de fato vai acontecer, aquilo é certeza, né? Certeza. Não aceitar também regras de pessoas muito altamente preocupadas também tem isso. Não aceitar qualquer incerteza, né? A pessoa tem dificuldade, ela tem que ter certeza de tudo. Tem que ter certeza. Né? É justamente essa intolerância à incerteza. Eu não consigo lidar com incerteza. E muitos empreendedores, assim, empreender é incerto. Sim. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se o projeto vai ser aceito, a gente não sabe como vai ser. É um risco, né? Então, essa característica é algo que a gente precisa trabalhar muito para que a pessoa consiga crescer na sua carreira. Né? Sim. Né? Então, tem alguns... Ou a questão do fracasso, por exemplo, né? A pessoa não pode ter um certo erro, então é como se fosse inaceitável também um fracasso, né? Um fracasso. Então, tudo isso, essa questão de emergência, de tratar tudo como emergente, né? Como se tudo fosse... E essa questão do fracasso, do medo do fracasso, é muitas vezes o medo de não atingir as nossas expectativas altas, sabe? Então, não, eu não vou tentar fazer isso porque eu não quero me frustrar de falhar. Então, eu nem começo. Porque eu tenho medo de não atingir as minhas altas expectativas. E, às vezes, a gente coloca uma expectativa tão alta pro nosso nível que é difícil. Né? Então, a gente esquece, voltando, né, para essa questão do imediatismo da sociedade acelerada. A gente sempre quer alcançar esses resultados de uma maneira muito imediata. Isso acaba travando a gente no processo. Tem um tópico que eu trabalho na terapia, são várias coisas que eu trabalho, né? Mas uma coisa que eu ressalto é o estoicismo. Eu acho que, inclusive, meus pacientes falam que a minha voz, às vezes, fica na mente deles quando eu falo isso, né? Que é focar a atenção apenas naquilo que você pode controlar ou mudar.
Nem tudo você vai controlar ou mudar. Você não controla a chuva, você pode tomar banho de chuva, você pode ficar numa rede olhando para a chuva. Você controla a forma como você reage aos eventos. Você não controla a doença, você não controla a morte, você não controla pessoas que têm narcisismo, pessoas que são psicopatas, né? Mas você pode saber como você vai reagir a um término, como você vai reagir a coisas que não dependem de você. E isso que faz o grande diferencial. O que você está fazendo que você pode controlar ou mudar. Então, focar essa atenção, ela é muito importante. Ela te direciona para o aqui e agora, né? Ela te direciona para esse estado de o que eu posso fazer, né, nesse momento, qual é a minha prioridade. Então, isso te dá um norte muito grande. Então, quando você está desnorteado, assim, quando você está confuso, muito preocupado, se questionar essa preocupação. Ela é real, ela é útil para mim, né? Fazer um questionamento socrático, né? É válido me preocupar com isso? Será que realmente é o mais importante nesse momento, me preocupar com isso ou com outro? Então, separar as suas preocupação é uma coisa importante, Sim. né? Mas separar as preocupações produtivas das improdutivas é algo fundamental. Então, você saber, tem coisas que é necessário se preocupar, sei lá, alimentação, sono, atividade física, né? Enfim, coisas que você tem que fazer naquele momento, são prioridades que você tem que fazer naquele momento, entendeu? Sim. E às vezes a gente está preocupado com outras coisas, isso acaba drenando a nossa energia. Exato. E fazendo com que a gente não foque naquilo que tem que ser focado, Sim, entendeu? Exatamente. E a questão do TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, ela é característica por essa sensação de preocupação constante, né? Só vira um saco de preocupação. E acaba perdendo o momento presente por estar ou pensando no que pode acontecer, né? E tem uma característica curiosa também da pessoa que se preocupa demais, é que ela começa a rejeitar a própria preocupação. Porque é tão desconfortável. Ela sabe, ela já escuta isso muitas vezes. Pensa, nossa, por que você está se preocupando por isso? Uma coisa que, sabe, boba. Então, a pessoa começa a introjetar isso. Ela começa a se rejeitar pelo fato de estar se preocupando demais. Então, existe uma evitação. A preocupação da preocupação. Uma preocupação de estar preocupada. Entendi. Porque a gente não tolera, a sociedade não tolera. Tipo, por que tá se preocupando com isso, mulher? Já tem isso, né? Sabe? Então, acontece esse mecanismo de, cara, não posso me preocupar. E aí, de negação das emoções desagradáveis. E aí, que é um problema também. É um problema, porque quanto mais a gente evita muito, de uma maneira excessiva, mais aumenta. Né? Por exemplo, tenta não pensar num cachorro branco. Tenta não se... Sabe? Automaticamente surge. Você vai acabar pensando. Né? Então, a evitação, ela dá preocupação, acaba aumentando a sensação. Então, cara, como a gente pode fazer? É por isso que a gente pode fazer, né? Porque a terapia, ela vai te ajudar a elaborar essas coisas que estão mal elaboradas, né? A sua tristeza, a raiva, a angústia, essas emoções desagradáveis, preocupações. Então, assim, é importantíssimo, né? É importantíssimo você entender que as emoções desagradáveis, elas são importantes pra gente. Por exemplo, se não fosse a tristeza, a raiva, a preocupação, a angústia, o sofrimento, a dor, a gente não mudaria. Exatamente. Entendeu? Ela é um sinal. Alguma coisa está acontecendo aí. Nossa, então, a tristeza é uma forma da gente refletir, reflete alguma coisa aí na tua vida. Tem alguma coisa que está fora dos teus valores. A raiva, alguém você está sendo injustiçado? Será mesmo? Ou você tem que corrigir a sua percepção sobre essa situação, né? Exato. O medo te faz refletir o que é importante para você ou não. Nossa, eu adoro falar sobre isso, que é sobre regulação emocional, né? Exatamente. Que a gente chama de inteligência emocional, né? No senso comum, as pessoas falam inteligência emocional, mas é regulação emocional também, né? Sim. E na terapia, é importante a gente saber que a gente aprende a lidar com cada uma dessas emoções. A gente entra em contato e a gente aprende a regular essas emoções. Exato. Então, a gente precisa olhar para as emoções humanizá-las, né, Luiz? Sim. Porque a gente aprende que sentir... Validar essas emoções. Identificar. Primeiramente, o que está acontecendo aqui na minha experiência? Sim. Dar nomes para a emoção. Sim.
entender a função de cada uma, isso que tu falaste, Sim. né? E tirar valores também, né? conseguir modificá-las para não se perder dentro delas. Por exemplo, teve uma paciente que ela teve uma situação com a avó dela. Ela ficou irritada com a avó por alguma coisa que a avó pediu para ela fazer e realmente ela percebeu que ela não estava tão fazendo as coisas de casa, vamos dizer assim. Então ela acabou agindo pela emoção, sendo agressiva. Então eu fiz com que ela refletisse quais são os valores que você pode aprender dessa situação. Boa. E ela falou: me tornar mais responsável, Aham. ter mais empatia, entende? Sim. Então, de uma situação estressora, você pode tirar o inverso dela, entender os valores que você pode trabalhar, que você pode melhorar. Sim. E é por isso que eu falo que as emoções desagradáveis, situações difíceis da nossa vida, é que fazem com que a gente cresça mais, que a gente aprenda mais. Com certeza. Não é só as coisas boas lá que eu fiz o giro rápido ali, eu achei que tava beleza. Então, tive que passar por, faz mais devagar, E tá tudo olha, bem, né? e aprender com esse momento. Beleza, errei, posso aprender. Aprendi na última aula, já fui mais percebendo que eu poderia melhorar, focando na melhora, entendeu? Ao mesmo tempo também me autovalidando, compreende? Então você vai evoluindo a partir das suas emoções desagradáveis. Então você não tem que amaldiçoar as suas emoções desagradáveis. Isso. E eu vejo que atualmente na nossa sociedade a gente não aceita. Não, sentir emoções desagradáveis é fraqueza. Sim. Sentir tristeza, sentir raiva é coisa de gente descontrolada. Né? Então a gente já evita isso. Tem uma frase do Confúcio que fala assim: acenda uma vela, aí eu criei assim, né? Acenda umas velas em vez de amaldiçoar a escuridão. Acenda umas velas, né? Eu adaptei, inclusive. Em vez de amaldiçoar a escuridão. Ou seja, em vez de você ficar focando nas coisas que você acha que foi desagradável, né? Foca nas possibilidades do que você pode fazer, nas suas soluções, né? O que você pode aprender com essa situação, quais são os valores que você pode tirar. Exatamente. Então, as emoções, elas são bússolas, né? Então, são formas da gente se encontrar no mundo. Emoção, né? De agir no mundo. Sim. Então, se a gente utiliza e entende de uma maneira inteligente a regular as nossas emoções, elas podem levar a gente para lugares produtivos. A inteligência emocional, né, vamos dizer assim, a regulação emocional é uma coisa importantíssima para a felicidade, muito mais do que dinheiro, muito mais do que qualquer outra coisa. Sim. Né? Eu acho que regulação emocional é valorizar pequenos avanços e ter gratidão. São coisas que levam muito mais à felicidade do que conquistas. Do que... Porque assim, você pode ter várias conquistas. Tem um paciente que ele conquistou ele queria muito passar no concurso e tudo mais. Passou no concurso e não conseguiu trabalhar nesse concurso. Ok. Por causa de uma questão lá que deu um problema financeiro nessa empresa e tudo mais. E aí ele conseguiu um outro concurso. Estabilizou financeiramente, entre aspas, né? E é interessante que quando ele vai falar do concurso que ele passou, né? Ele passou a vida dele estudando para esse concurso. Quando ele vai falar desse concurso que ele passou, mas não trabalhou, ele lamenta muito mais por não ter trabalhado nesse primeiro do que quando ele vai falar do que ele conseguiu estabilizar. Entendeu? Parece que o filtro mental está mais no erro do que no que ele já conseguiu. Sim. E é importante a gente entender também esses processos, que uma das características da inteligência emocional é a gente entender a função. Por exemplo, nós temos um viés de negatividade. O nosso cérebro foi adaptado para olhar para o lado ruim, como uma questão de sobrevivência. Então, assim, por que a gente valoriza muito mais os erros do que os acertos? Por que a gente sempre fica muito mais preocupado com o que pode dar errado do que já está bom, sabe? Tem um fator adaptativo aí. Né? Então, a gente precisa entender esses processos de nós e validar também, né? De entender esse viés e treinar. É um treino também, né? O nosso olhar para o que já está ok, para o que já está bom. Porque existem coisas que estão. Não, a gente não está falando de positividade tóxica, de ficar ali, né? Nossa, uau, e
mundo é ser realista, só coisas... né? Também ver as coisas boas que estão acontecendo, porque acontecem coisas boas. É um olhar realista, de ver, cara, o que eu já consegui fazer isso aqui, e fazendo esse movimento... E funcional, né? Funcional. Fazendo esse movimento de enumerar as nossas bênçãos, de ver o que já está dando certo, a gente ativa a serotonina. Sim. Né? Que é o nosso neurotransmissor da calma. Do contentamento. Do contentamento, da gratidão. E aí a gente sobe na escala emocional. Então, se a gente pegar... A calma, né? A calma. A gente vai ficar mais calmo. A gente está numa sociedade dopaminérgica. De que você tem que... Mais narcisista também, né? Produzir. Nunca tá bom o suficiente. Uma sociedade meio border também. Ai, nossa... São muitos tópicos. A gente poderia ficar falando o dia inteiro aqui sobre isso. Sim. Porque é isso, é como se nada tivesse bom o suficiente, né? Então, a gente precisa treinar deliberadamente, intencionalmente o nosso olhar para aquilo que já conseguimos. Sim, perfeito. Filtro mental mais positivo / realista, né? Mais funcional. Sim, não é sobre positividade tóxica, tá? Sim, com certeza. Porque a gente pode olhar para o que está ruim, acolher essas emoções negativas, a frustração, abrandar, acalmar, permitir se sentir, que é uma das técnicas da autocompaixão, né? Para lidar com emoções intensas. Fazer esse movimento de acolhimento, de se maternar, de se validar, mas também olhar de uma maneira realista para o que a gente já conseguiu avançar. E aí isso vai liberando cortisol, não. Serotonina, a gente vai ficando mais calma, a gente vai ficando mais contente. Perfeito. E é o treino. Muitas vezes a gente vai precisar escrever. Para ir treinando, ajuda muito, né? E treinando o nosso olhar. Escrever ajuda muito, acalma bastante. É um exercício que não só o mental ele ajuda, mas quando você escreve, você tem mais um nível de organização maior. Agora, ativa o córtex pré-frontal. Mudando um pouco de assunto, assim, sobre a parte de relacionamentos. O que você percebe na sua clínica? Você percebe problemas de relacionamento? O que você poderia dizer também em relação a tanto relacionamento quanto a sociedade? O que você poderia dar de... Não existe uma solução, talvez única, mais para as coisas, mas assim, como a gente poderia estar num processo de melhora, né? Ou não piora de alguns pontos da nossa sociedade? E na parte de relacionamento, o que você percebe de frágil, né? E o que você percebe que a gente pode desenvolver, né, de potencial aí nessa parte? Nossa, relacionamentos é um mundo, né? Muitos tópicos a serem falados. Eu vejo muitas questões com relacionamentos na clínica. Acho que todos os casos têm. Porque nós somos seres relacionais. A gente está o tempo todo se relacionando com o outro. E existe dificuldades de impor limites, de se posicionar com firmeza. E claro que a gente vai ter diferenças entre homens e mulheres. Tá? Então, por exemplo, existem recortes, né? Se a gente for falar de mulheres, por exemplo, eu vejo muito essa dialética entre uma mulher que é boazinha demais, que abre mão de si mesma, que aceita tudo, que está sempre muito disponível, e se esquece de si, né, para suprir as necessidades do outro, porque acredita que conflitos não é uma coisa boa, que não é algo saudável, que, enfim, que ela sempre precisa abrir mão de si. E aí entra, né, as questões internas. E, de um outro lado, uma mulher que é a vilã, né, que se posiciona, que é de uma maneira muitas vezes raivosa autoritária e arrogante, acaba perdendo o respeito das pessoas. Então, esses extremos, polos, né? Esses polos, assim, esses extremos. Então, a grande questão do trabalho também, do nosso trabalho na terapia, é encontrar um caminho do meio. Perfeito. Né? Que é a assertividade. Eu posso me posicionar, eu tenho o direito de pedir o que eu necessito, atender as minhas necessidades, assim como eu tenho o direito também de negar convites, favores, exigências. Então,
a gente precisa encontrar esse caminho do meio e se permitir. Existem esses pontos. Tem alguma coisa? Sim, eu acho que efetividade interpessoal, tá? Esse termo é muito interessante. Não é você ser bonzinho, não é você ser legal, é você ser efetivo nas relações, tá? E para ser efetivo nas relações, eu trabalho muito com essa ideia da DBT, de ter esse equilíbrio, esse caminho do meio de que uma relação depende de quê? De dois, né? Ou seja, depende de você entender suas prioridades e entender que você também tem que se adaptar ao outro. Olha só, você não pode se adaptar totalmente ao outro, né? Como o borderline às vezes fazem, né? Porque às vezes por essa crise de identidade, a identidade é trazida pelo outro, mas também você não pode perder esse autorrespeito, entender que você tem prioridades, que você tem limites, que você tem valores. E tem muitos pacientes, tem muitas pessoas que não conseguem nem entender o que ela quer no relacionamento, o que ela deseja, e não sabe nem o que ela não quer. Então, um dos pontos que eu coloco é saber o que você quer no relacionamento, o que você não quer, o que você pode melhorar no relacionamento, porque às vezes é interessante quando eu pergunto o que a pessoa pode melhorar, parece que abre caramba, eu posso melhorar isso e aquilo, né? Então, assim, a gente está em estado de aprimoramento, o que você pode flexibilizar, porque você não vai também se envolver com uma outra pessoa e tem que estar tudo certinho como você pensa, né? Porque você pode acabar projetando ali, né? Eu falo de um pensamento Titanic ou um pensamento crepúsculo, que é quando você idealiza muito o outro e esquece que ele tem erros, que tem defeitos, Exato. entende? E nessa parte de comunicação, eu acho muito importante a comunicação assertiva, não violenta, porém, eu acho que o mais importante é quando você quer que uma pessoa mude ou que ela tenha algum comportamento que você deseja, né? Se bem que é difícil você modular o outro, né, pelo que você quer, mas se você quer pelo menos expor, minimamente quer que o comportamento da outra pessoa se adapte um pouco ao seu, você tem que minimamente validar essa pessoa de alguma forma, né? E assim, validar não é necessariamente você beijar a pessoa, não é você abraçar, não é você ficar bajulando a pessoa. É validar. E para você entender como a pessoa gosta de ser validada, você precisa entender. Isso é uma coisa muito difícil, porque não tem como falar o que é validar, né? A pessoa precisa de um feeling, ela precisa de um tempo para entender o que a pessoa ela se sente validada. Por exemplo, eu gosto de palavra de afirmação. Então, se alguém vir falando de uma forma mais agradável, educada comigo, eu tenho a tendência de escutar mais a pessoa, tá? É diferente de eu falar, olha, a minha verdade é essa, siga essa verdade, entende? Imagina, vem um paciente comigo, eu não escuto o paciente, você tem que mudar seu sono, tá? Você tem que melhorar sua alimentação, você tem que fazer isso e aquilo, tem que melhorar seu pensamento, tá horrível, e vai embora e volte para a próxima sessão, tá? Espero que você mude. É diferente de você escutar esse paciente, você estabelecer uma relação mais atenta, entendeu? Sim. E você indiretamente mostrar o que a pessoa precisa melhorar. E nesse indiretamente você também pode expor seus próprios erros para a pessoa, que é uma das coisas que eu faço. Em alguns casos que a pessoa está travada na terapia, eu faço uma técnica que a TCC ela nos permite fazer, que é a técnica de autoexposição. Então, eu exponho coisas que, entre aspas, eu errei, como o negócio da dança lá. E isso faz com que a pessoa se permita errar também. Entende? Sim. Outra Muito coisa, poderoso. eu falo que eu já tive depressão e ansiedade na terapia, em alguns contextos, não falo para todos os pacientes, mas eu explico um pouco desse ponto, para a pessoa, ele teve isso, melhorou, então eu posso também, entende? A pessoa sente um pouco mais a vontade para falar. Então, você expor suas vulnerabilidades com estratégia. Eu acho que muito de você melhorar sua comunicação é estudar sobre também e também buscar praticar, né? Estar aberto à experiência. E assim, nessa questão... Curiosidade também, né? Oi? Curiosidade, se abrir Sim, pra estar curioso para essa outra pessoa, né? Estar atento a essa outra pessoa. Às vezes a gente cria muitas armaduras, né? E muitas vezes o que faz a gente não ter uma comunicação efetiva passa pelaquela questão das emoções. Sim. Né? Então, assim, É interferido pelas emoções? É interferido, existe essa interferência das emoções, por exemplo, raiva, orgulho, medo. Então, às vezes, a gente até tem essas habilidades de validação, de acolhimento, de abertura para curiosidades,
que é interessante, mas as nossas emoções, elas atravessam ali. Atravessa a Naquele gente. momento, eu não consigo. Então, assim, por exemplo, raiva, né? Raiva, a gente acaba explodindo. Sim. Às vezes o medo de expressar alguma vulnerabilidade também. Então, por isso que a inteligência emocional, que é a regulação emocional, ela é importantíssima também para os nossos relacionamentos. Porque quando eu consigo lidar com o meu mundo interno, eu não projeto isso no outro. Então... Fazer terapia, né? Fazer terapia, Façam gente. terapia. Inclusive, vamos compartilhar, Instagram, vamos falar um né? pouquinho do nosso trabalho, porque... tanto eu quanto o Luiz, nós somos psicólogos, nós atendemos em Belém do Pará. E online também. Também online. E tudo isso que a gente está falando aqui, a gente trabalha em terapia. São habilidades que a gente desenvolve. A habilidade de efetividade interpessoal, a gente desenvolve na terapia. Mindfulness, né? De tolerância ao mal-estar. Tolerância ao mal-estar. Inteligência emocional. De regulação, né? Para a gente aprender a lidar, né? Então, assim, na última semana, a gente aprendeu a lidar... A gente tem esses momentos de psicoeducação, né? Onde a gente explica o que está acontecendo para o paciente entender. Então... Ele precisa entender também um problema que ele está muitas vivendo, vezes né? entender aquela raiva. O que é. Às vezes a pessoa não sabe que aquilo ali que ela sentiu é uma emoção chamada raiva. E que a gente pode aprender a lidar com ela. Muitas vezes fazendo a ação oposta. Tá? Bacana. Mas isso é outra vibe, né? Outra coisa que já está saindo do tema. Mas só voltando, isso que eu queria comentar um pouco do que tu falaste, é que sim, ter objetivos nas nossas relações é muito importante, né? Porque às vezes a gente entra numa relação, a gente inicia, a gente não sabe, não tem clareza dos objetivos, não é conversado entre as pessoas do que tal, quais são as nossas expectativas. Nossa, né? Perfeito. Por exemplo, comecei a namorar. O que é um namoro para mim? É uma relação de trabalho. Como a gente tem uma sociedade, tem uma parceria. Quais são os nossos acordos de convivência? O que eu quero? O que eu espero de você? Às vezes a gente não tem clareza sobre isso. A gente precisa, porque senão a gente projeta. O que você falou, assim, você pode até discordar de mim. É claro que eu estava nesse pensamento de gêneros, também de questão do masculino, feminino e tudo mais. Mas, às vezes, eu penso que, na verdade, são pessoas, né? Existem pessoas que são boazinhas, tem pessoas que são mais, assim, fazem tudo pelo outro, tem pessoas que pensam mais em si. Né? Mas o que eu percebi, e aí você pode discordar de mim também, mas o que eu percebi um pouco nas mulheres... E nos homens, essa questão de dificuldade de expor as suas próprias dificuldades, né? Os homens têm um pouco essa dificuldade com, sei lá, com a virilidade e tudo mais. Mas o que eu percebi nas mulheres... tem essa busca da... Como assim da virilidade? Virilidade? De poder, de mostrar que não pode errar, entendeu? De expor, por exemplo, até um tempo desses, né? E um pouco os homens da terapia. Hoje vai mais homens. Acho que metade da minha clínica é de homens, inclusive, aumentou mais. Aumentou mais a procura. Mas parece que, ainda assim, né, a mulher tem mais facilidade de expor, ir no psicólogo, tinha muito mais, agora acho que está diminuindo essa questão. Está diminuindo. Aliás, está aumentando a questão da procura dos homens, né? Muito. Então, assim... a metade dos meus compreende pacientes essa são questão homens. da virilidade. Então, assim... E a mulher, ela busca essa segurança, essa estabilidade. Eu acho que essa é a palavra, em resumo, das mulheres. Não sei se é dos hormônios, não sei o que é. Mas o que eu percebo, tá, e atrapalha muito nos relacionamentos, é que, eu vou falar dos homens, que é a questão da virilidade, já falei, né? Sim. Mas a questão das mulheres, eu percebo a questão de, e todas elas concordam até o momento, né? Não sei se você vai discordar, é que elas buscam ser um pouco de videntes e magos, que o cara já saiba tudo o que vai fazer, entendeu? E é interessante isso, entendeu? Videntes e magos. Tem essa questão, quando o homem não sabe conduzir, parece que é muito frustrante para a mulher, entende? E hoje a gente vive uma sociedade... Que o homem conduzia muito e a mulher meio que aceitava, hoje meio que, não que se inverteu, mas houve algumas reflexões sobre, e o homem perdeu um pouco dessa ideia de como conduzir, né? E fora essa questão familiar, né? Que a gente vê cada vez menos laços tradicionais de pai e mãe juntos, a gente vê cada vez mais separações, né? E aí o homem não sabe se posicionar, às vezes aí vai criando crenças, vai criando
frases, né? Ah, toda mulher é assim, e a mulher fala todo homem é assim, e aí cria uma sociedade polarizada. Isso é uma reflexão minha, tá? Não, é assim, Não, eu adorei. claro, eu baseado acho em algumas ideias Eu acho científicas. muito interessante a gente falar, né? Assim, das perspectivas, porque querendo ou não, são construções diferentes. Falou do hormônio, né? São hormônios diferentes. São hormônios diferentes que tem mais elevados, né? Cada um tem mais elevado um determinado É, hormônio. não, a gente costuma falar que nós somos E afeta, cíclicas. né? E afeta também. Demais. Tipo, A gente conversa. menstruação não afeta a mulher? Tem uma paciente que ela tem transtorno disfórico pré-menstrual. Então, nesse momento, ela realmente relembra de um momento... E são coisas que o homem entende? talvez não entenda. Aham. Mas a gente conversa muito entre nós mulheres sobre a nossa ciclicidade. A mulher, ela passa por ciclos dentro de um mês. Então, dependendo da intensidade do ciclo de cada mulher, é uma variação de humor intensa. Sim. Então, nós estamos muito mais em contato com emoções. O homem não compreende ainda totalmente a realidade do que é ser uma mulher. E eu acho que a mulher também não sabe ainda o que é a realidade de ser um homem, entende? Aí acaba tendo também tendo essas questões. Esses embates, né? Então, mas essa questão que você falou da comunicação, né? De falar o que você espera de um relacionamento, entendeu? Deixar um pouco mais as claras coisas. Tem coisas que a mulher só vai falar pro homem depois do término. Você não fez isso, fez aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ela começa... Ou seja, não falou nenhum momento ali durante o relacionamento que ela deseja. Acho que esperava que o homem já soubesse. E também acontece o contrário. Acontece. Entendeu? Do homem também não expor aquilo que ele deseja, por ser frio também, por ter aquele posicionamento. Então, assim, comunicação é muito importante. É aquela coisa, o que é óbvio precisa ser dito. Sim. Porque pra mim é óbvio que eu preciso disso. Sim. Mas pro outro não é. Não é. Então eu preciso me comunicar. Exato. Aí tá, o que está... Mas faz sentido isso que eu falei da questão da vidência e tudo mais? Do quê? Da Com certeza, né? Luiz. Faz muito Eu sentido. acho que todas, até agora, até o momento, concordaram comigo. Total sentido, porque assim, essa questão, eu estou em contato com o meu mundo interior, eu sei o que eu preciso. Sim. Às vezes eu não sei, não está tão claro para mim. Por isso que a necessidade da terapia. Porque às vezes eu não tenho clareza do que eu quero. Então eu preciso entrar no processo terapêutico para me entender, para ver o que eu quero, para eu conseguir me comunicar. Então muitas vezes faz todo sentido isso. A gente espera magos. Sim. Uma parte, né? Porque existe também aquelas pessoas que já exigem muito. Já falam, já se posicionam demais. Muita mulher não sabe, mas que o homem ele precisa ser validado. Chega muito homem comigo, pô, a mulher não tá sendo mais parceiro, eu chego pra conversar e não conversa, entende? Existe essa questão também, o homem tem uns sentimentos, sabe? Parece que as mulheres esquecem, tô falando todas, mas parece que esquece que tem sentimentos. O cara precisa de conversar, entendeu? Também não é só a mulher que precisa disso, sim, entende? Sim. Parece assim, fica uma coisa polarizada, assim, não, mulheres precisam mais, né, do relacionamento, da conversa, de não sei o quê, de detalhe, mais profundidade. Mas o homem também precisa dessa sensação de parceria. Eu acho que independente de gênero, né, e pra mim é um valor importante, falando pessoalmente, ser parceira, entendeu? Estar assim, para um relacionamento mais a médio e longo prazo, essa questão da parceria ela é muito importante, sabe? De sentir que você tem uma parceira. Entende? Entendo. Enfim, que você tem uma pessoa de apoio e tudo mais, entende? Sim. Então, de entender e validar, né? E evitar julgamentos também, né? Porque, assim, quando alguém começa, tipo assim, tu é isso, tu é aquilo. Acabou, eu já nem escuto mais o que ela está dizendo. Então, essa comunicação muito baseada no julgamento, no apontar dedos. Eu estou certo e você está errado. Eu estou certo e você está errada. Afasta. Afasta cada vez mais. Afasta. E você pode perceber uma situação de várias formas, né? E essa questão... Exato. Várias formas. Essa questão da dialética da DBT, que ela fala. Não tem o certo e errado. Não tem o certo e errado. Vai depender do contexto. E... da minha abertura em entender a tua visão. Porque o mesmo ponto, ele pode ser visto de maneiras diversas dentro de uma relação. Ou muitas vezes eu coloco o meu posicionamento acima do outro. E isso causa um ruído
né? Então, fazer essa suspensão de julgamentos, de entender o que está acontecendo, é essencial. Porque senão a gente destrói as nossas relações e a gente vai se isolando cada vez mais. Acho que para finalizar, né, que a gente falou de vários tópicos, assim. Sim. Parte de relacionamentos, assim, ainda, né? O que você acha que a gente pode fazer para ter relações mais profundas e de qualidades? Aí eu também posso falar sobre o que eu penso, né? E você fala o que você pensa. Relações mais profundas. Exato. Nossa, eu trabalho também com uma metodologia chamada Círculo Restaurativo de Construção de Paz, que é uma metodologia da Linda, de uma psicóloga, da Kay Pranes. E a gente trabalha nessa questão do círculo, né? Ou seja, a gente se reúne em círculos e é muito baseado na concepção dos valores indígenas. De que a gente senta em círculo justamente para não ter uma hierarquia. Nós somos iguais ali, dos nossos posicionamentos. Então, a gente cria... a gente compartilha os nossos valores, acho que a gente compartilhar os valores... Eu vou falar um pouquinho sobre os preceitos, né? Sobre... A gente entende que nós estamos conectados uns com os outros, entender essa interconectividade, né, de que eu sou afetado por ti, tu é afetado por mim, né, e tem essa questão de que eu não sou certa e tu não tá errado, sabe? Então, se abrir para essa experiência é importante também. Livre de julgamentos também, porque, enfim, se abrir para conhecer o outro, ter acordos de convivência, o que é bom para mim, como eu me sinto confortável nessa relação, sabe? O que te deixa confortável? O que eu posso fazer para que você se sinta confortável, né, na minha presença? Né, o que eu posso fazer por você? E os valores também, né? O que eu gostaria de receber? É o dar e receber, né? Essa questão, né? E, ao mesmo tempo, não cobrar do outro. Como o Renato Russo falava, né? Ter bondade é ter coragem. Ou seja, dar sem a expectativa de receber. Sem assim, tá, eu te dei, agora me dá, sabe? Tem muita gente que faz isso. Sim. O bonzinho, na verdade, que faz tudo pelo outro, mas ele espera alguma coisa muitas vezes ele né? espera. E quando não vem, ele reage. Então, essa entrega, sem necessariamente esperar nada em troca. Acho que isso ajuda muito. Não levar as coisas muito pro pessoal. Entender que o outro, às vezes, reage por projeções dele. Sim, perfeito. Às vezes, a gente leva as coisas muito pro pessoal. E não... Tipo, fui julgada. Na verdade, aquele julgamento foi uma projeção das inseguranças do outro em cima de mim. Exato. Sabe? Então... Tal pessoa não gosta de mim, às vezes ela projeta o pai dela ou qualquer outra pessoa em você. Apenas isso, ou ao contrário, a mãe, enfim, vai projetar alguma coisa. Exato. Então não levar pro pessoal maravilhoso, pois isso que você falou. Né? Incrível. Muito bom essa questão da convivência, né? Do grupo, de estabelecer também expectativas que você tem, né? Eu acredito que, assim, a lei do desapego também. Deixar as pessoas irem. Interessante. Deixar as pessoas livres para serem quem elas são. Querem ser, né? Quem elas querem ser. Se elas quiserem ficar, que fique. Se elas não quiserem, também libera. Sabe? Então, essa liberdade... tem uma música do Jota Quest que fala, que é muito lindo. Que é a liberdade que nos prende. Essa sensação de, cara, eu tô livre. Essa pessoa não tá me aprisionando. Então, que é o amor para mim. Essa concepção de liberdade, de amar as pessoas assim e deixá-las irem, deixá-las serem. Sabe? Entendi. Enfim, tem muitas questões aí voltando. Cuidar de nós mesmos, ter o nosso autorrespeito, nos respeitar, nos cuidar. Porque se eu consigo fazer isso comigo, se eu consigo respeitar os meus valores, se eu consigo ser acolhedora comigo mesma, se eu consigo ser amorosa comigo, eu vou refletir isso no mundo.
se eu consigo ter uma relação de conexão forte comigo, isso vai se refletir no mundo. Então, a gente precisa também começar com a gente. É aquela célebre frase, né, de uma pessoa muito conhecida, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, como a ti mesmo. As pessoas esquecem disso, né? E eu tenho um paciente, por exemplo, que ele tem uma paciente que ela se namora, se relaciona com uma paciente borderline, e ele faz tudo por ela. Viaja para vários lugares, compra várias coisas para ela, mas não faz academia, mas... sei lá, não ainda organizou tá nessa reflexão. É ele, né? Ele não, por exemplo, não reformou o banheiro dele, tem condições de refazer, ele tá tomando banho na mãe, entende? Então, assim, às vezes a gente faz muito pelo outro, às vezes não faz por si. Então, acho que é importante a gente inverter. E esse amor próprio não é um amor de egoísta, de arrogante, não. É justamente você ter para dar, entendeu? Exato. E eu acho assim que um relacionamento, ele realmente é para transbordar. Ele não é para você subtrair ou procurar outra pessoa porque você tá vazia e a outra pessoa vai ter que te preencher. Não é para isso. Eu acho que um relacionamento, ambos têm que estarem assim, um do lado do outro, né? Ou seja, nenhum acima, não existe assim, o homem tem que estar acima da mulher, ou a mulher tem que estar acima do homem, na minha visão, tá? Isso é uma questão bem pessoal também. Mas a ideia que eu trago de relacionamento é muito do que eu aprendi no mestrado de Heidegger, essa ideia de solicitude, de você também estar nesse estado de presença com o outro, de não julgamento, sabe? E eu acho que um relacionamento, para ele ter sucesso, claro que o sexo, outras coisas é importante, mas o mais importante é a comunicação, né? Você ter uma boa comunicação com essa pessoa te previne de muitos problemas e te ajuda a lidar quando tem problemas naquele período. Então, assim, acho que um relacionamento, ele não vem de não ter conflitos, porque sempre vai ter desentendimentos. Sempre. Né? Ter relacionamentos é muito complexo, assim, talvez seja o ponto mais complexo de todos, porque para se cuidar a gente consegue ver meios, né? Eu fui mediador judicial e, assim, não menosprezando fazer a terapia, mas, assim, entre terapia e atender duas pessoas em conflito judicialmente, atender pessoas em conflito judicialmente por poucas sessões, em um período de tempo, entre aspas, pouco perto da terapia, que a gente tem mais tempo com o nosso paciente, é muito mais desgastante atender duas pessoas, porque são duas lentes que estão ali, exige muito mais de expertise do mediador, entende? Exige muita expertise, exige muito, porque, sabe, conflitos, né, relacionamentos, envolve não só mais uma pessoa, envolve várias outras situações, envolve ter famílias diferentes, criações diferentes. São dois mundos. Envolve lentes diferentes da realidade, entende? Sim. Então, o que Heidegger ele coloca dessas tonalidades afetivas, da gente se colocar no lugar de não saber para saber mais, né? Também a gente pode passar essa ideia no relacionamento de não julgamento. Isso é muito difícil, isso desgasta, isso usa muito córtex pré-frontal. Por isso é importante a terapia, porque ela te traz essa reflexão, né? Elaborar os teus problemas para não projetar no outro. Exatamente. Você acaba, às vezes, projetando no outro questões, traumas infantis, questões que você viveu, né? Às vezes viu seus pais e começa a projetar ali. E assim, a pessoa, por mais que seja parecida, a gente tem alguns pontos parecidos, é única. Não tem como todo relacionamento é único, sabe? E a gente acaba perdendo essa capacidade de ver o outro como único e ver o outro como igual a fulano de tal, igual ao meu ex, igual ao meu pai, igual não sei o quê. Entende? Então, ter esse olhar de unicidade, de assombro, de criança, vamos dizer assim, é o que falta às vezes pra gente Verdade. Aproveitar o máximo do relacionamento, seja no sexo, seja num contato, seja num abraço, entende? Então às vezes a gente acaba perdendo, e isso vale também para a sociedade, esse contato com pequenas coisas, com as coisas simples, com prazeres simples, entendeu? E de apreciar, apreciar o que você tem, sabe? Apreciar, sentir, sabe o que é sentir que você já tem? Sentir e ter essa gratidão, às vezes a gente acaba perdendo, né? Para essa busca de querer sempre mais e mais. E a gente voltou pro primeiro tópico. Tem uma ligação, né? Nossa, Luiz, gratidão por esse momento.
foi muito especial para mim. Tá tudo muito conectado, porque a sociedade acelerada é o contexto que a gente está inserido. Então, não tem muito para onde correr, é isso. E esse contexto, ele impacta as nossas relações também. Porque a gente está nessa correria e a gente vai se desconectando, a gente vai robotizando. É como se aquela pessoa fosse sei lá, um boneco ali. Um robô, né? Que Como se fizesse parte daquele ambiente. A gente transita também, né, Dani? Não sei você, mas eu também sou um pouco pressionado. Eu tenho que parar. Falo, caramba, tô querendo fazer muita coisa. Eu falo, peraí, deixa eu fazer isso aqui, né, com qualidade. Deixa eu fazer o básico, bem feito, entendeu? Exato. Não é porque a gente é psicólogo, a gente está imune à cultura. A sociedade, até porque a cultura nos modula também. Exato, então, a gente está inserido, é como se fosse um suco ali, né? Como se fosse... E a gente está inserido, então a gente vai sentir. A diferença nossa, como profissionais de saúde mental, é que a gente percebe. A gente percebe, tem um autoconhecimento, tem o conhecimento que nos ajuda muito. Obviamente, também precisamos de terapia, né? Como muito, todo mundo gente. precisa, tá? Porque lidar com vários problemas também exige muito da gente também se cuidar, né? Internamente, né? Fazer também uma autoterapia, a gente aprende também que a autoterapia é ser terapeuta de si próprio, então a gente tem que ter também alguns meios de regulação emocional já de se cuidar, por exemplo, cuidar do sono, cuidar da atividade física, isso é um autocuidado, né? Ter esse autocuidado. Terapeuta, eu não sei se a gente tem mais tempo. Temos? A gente pode falar sobre o nosso Instagram, né? Vamos lá. Então, você pode falar o seu aí, Dani. Qual é o seu Instagram? Qual é o seu contato? Instagram é Daniela Costa, não. Voltando. Meu Instagram é @Daniela Costa, PSI. Tá? Meu contato é 91 985 5469. É isso? É isso. Então, se você quer iniciar o seu processo terapêutico comigo, entre em contato aqui, tá? A gente vai colocar um link também de acesso para o WhatsApp e vamos iniciar essa jornada de autocuidado e autoconfiança. No meu Instagram tem um link para acesso do WhatsApp, né? Eu vou até ver se também tem do YouTube, que eu tenho também um canal. Mas vocês podem entrar lá no Instagram, @psi, né? Luiz Souza. @psi Luiz Souza, tá? Luiz com Z, Souza com S. E o WhatsApp é 91986 23 5466. 86 23 5466. Aí você pode marcar a sessão, né? Tanto para casal também, individual, né? Pessoas que estão vivendo situações de sintomas de ansiedade, depressão, características de transtorno de personalidade como borderline, como, enfim, outros problemas, transtorno do pânico, né? Vocês podem entrar ali em contato, né? E que estão percebendo que precisa de ajuda, né? Que estão muito preocupadas ou que estão com um nível de tristeza também muito elevado, com coisas muito mal elaboradas, toda essa aceleração aí. Vocês podem procurar. Essa sensação de não estar conseguindo lidar com os pensamentos, tudo isso a gente ajuda na terapia. Ou com as próprias emoções, Com as próprias emoções, de sentir que está ali perdendo o controle, sendo controlado, né? Sabe uma coisa pouco falada também? Se você está muito compulsivo ou muito eufórico. Olha trabalhando demais, ou tá muito comportamentos de perigo, sexo desprotegido, ou que isso pode ser também um quadro de mania ou de hipomania. Exatamente. Então identificar se você também está no estado de alegria, né? A gente, tô bem, estou muito produtivo, estou fazendo várias coisas. Isso também pode ser um indício de algo ruim aí, que quando a pessoa sai desse estado de mania, ela pode entrar no estado mais depressivo e é muito pesado, tá? Então, por exemplo, bipolares acontece muito isso, né? Tem esse estado aí. Então, identifiquem, né? Sigam a gente aí. Problemas com sono também, tá? Problemas com sono. Problemas com sono. Né? Você que tá comendo por emoção também, né? De forma não conseguir controlar a parte... Ou então tá muito sedentário também. São não indícios... tá conseguindo fazer... baixa de energia. Baixa de energia. Que é essa questão da depressão, né? A gente associa muito a depressão à tristeza apenas. Insônia. Mas, na verdade, é aquela, caramba, perdi o sentido na minha vida. É. Então,
A gente Vamos se compreende cuidar, baixa gente. energia e alta energia, né? Esses picos, esses polos, assim, quando você está muito polarizado neles, muito fissurado em algum desses polos, isso é uma questão de você refletir que precisa de ajuda, Sim, tá? então procurem ajuda. Profissional competente, Profissionais, a gente está aqui para ajudar. né? Se abram para isso. Desconstruam essa concepção de que psicólogo é para casos, sabe? Não, a gente precisa também de cuidados psicológicos. E não tem nenhum problema, não tem nada de errado. E aperfeiçoar aquilo que você já tem de qualidade também, a terapia te ajuda, né? Não é somente para resolver problemas, tá certo? Então é isso, obrigado, Dani, por você estar aqui, é sempre muito enriquecedor, assim, eu aprendo muito com você, eu gosto de te ouvir falar, é uma coisa que é bacana, espero que todo mundo tenha gostado também, eu gostei muito do nosso primeiro podcast, né? Inclusive, podem assistir lá, tá no meu canal, né? Posso mandar, caso vocês desejam, pelo chat do Instagram, também respondo, tá? Vocês podem entrar em contato lá. Então, só para finalizar, né? Meu @PsyLuizSouza e Daniela Costa, Daniela normal, tá? Normalzinho, com L, Daniela Costa, PSI. Daniela Costa, PSI. Pode entrar em contato lá com a gente. E obrigadão aí, gente. Até a próxima, tá bom, Dani? Até a próxima, Luiz. Valeu.